Salve, nômade! Saindo aqui agora de Uvita, Costa Rica, sentido Panamá. Uhul! Vamos fazer fronteira hoje. Isso é o que nós imaginávamos, mas tudo mudou. E nesse episódio você vai conferir isso e muito mais. Bora lá! No meio da floresta. Vamos dormir nesse cantinho aqui, ó. Nós somos a Kombi Nômade, viajando pelo mundo. Nós somos a Kombi Nômade, de rolê pelo mundo. Kombi Nômade, é o canal Kombi Nômade. E pra quem tá chegando agora, eu sou a Ká. E eu sou o Druida. E a gente mora nessa combinha junto da nossa dog ali, ó. A Oni. Tá na hora de levantar âncora. Isso mesmo. E a nossa fronteira, a fronteira que a gente vai fazer hoje, chama Passo Canoas. E parece ser uma fronteira muito tranquila. Passamos nela ano passado e agora vamos passar de novo, voltando pro Brasil. Isso aí. Então bora lá. Aqui em Uvita a gente não conheceu muito porque foram dias de muita chuva aqui, a temporada das chuvas na América Central. E justo no dia que a gente vai sair, adivinha? Tá saindo sol agora. Parece uma coisa, né? Estamos aí pra um mês depois da cirurgia da nossa doguinha, que a gente tá vivendo de hospedagem em hospedagem, já que temporada de chuva não dava pra ela ficar aqui conosco, tudo fechado. Então a gente... Peraí. Eu tava falando uma coisa e lembrei de outra. A caminha da Oni, você pegou? Nunca. Não vi também não, tá? Então ficou lá. Bora voltar. Tá difícil da gente sair, viu? Tá difícil de ir pro Panamá, hein? A caminha dela. Não é possível. Pronto, listo. Caminho no lugar. A água da caixa d'água caiu um pouquinho, deve ter caído uns 5 litros ali. Tá bom, fazer o quê? Oni, já tava esquecendo sua caminha, hein? Ainda bem que eu comentando de voltar a dormir aqui na Kombi e que a gente tava só de quarto em quarto, acabei que lembrando. Vou colocar o cinto agora e vamos de estrada. Galera, paramos um pouquinho aqui numa padaria, já logo na saída de Uvita. Acabamos de ver aqui no Google Maps que pra frente um pouco aqui, a gente tá indo pra Passo Canoas, dava 100 e poucos quilômetros, 170 no máximo. E aí no Google Maps já deu 225, porque tá com um probleminha aqui, tá interditado. Três Rios, creio que é isso o nome. Vamos tentar ir até lá. Vamos pra lá, vamos sentido lá, porque tem muito carro passando aqui na rodovia. Mas pode ser também que estava interditado ontem e hoje não. Vamos tentar ir por lá, porque senão ter que dar uma volta danada e uma subida doida também. Ai, papai. Mal arrancamos aqui na estrada, viramos a esquina e já parei para pegar uma baguete aqui, um pãozinho, para fazer um lanche, já que a gente mal tomou café, só um cafezinho preto mesmo. E para perguntar o porquê que essa via tá mostrando como bloqueada, Druida. Bloqueada, agora eu fiquei sabendo por quê. Eu acabei de falar com eles aqui agora. Realmente, como o Druida falou aqui, a passagem por aqui tá bloqueada, mas a moça ali me informou que tá passando devagarzinho. É só uma parte da ponte que tá com problemas. E que não vale realmente a gente dar toda essa volta. Não, é muita volta e muito morro.
Só que vamos ter que ter um pouco mais de paciência. Provavelmente tá rolando trânsito. Aham, provavelmente. E dia de fronteira começou abençoado. A gente já começou tarde, o que não é uma coisa boa de costume. É legal fazer a fronteira bem cedo ou no final do dia, hein? Que o pessoal geralmente já tá querendo ir embora e passa rapidinho. Fica Também. a dica. Capaz que é o horário que a gente faça. Vamos lá. Vamos ver. E Já paramos, meu Deus, dia de estrada, mas olha, 20 quilômetros depois resolvemos parar. Afinal a gente está se despedindo desse país que foi tão especial para nós, então a gente voltou para um lugar que marcou muito o ano passado, quando a gente trabalhava ainda com artesanato, que é a Praia Dominical. Aqui a gente ficou muito tempo trabalhando, foi incrível. sim. Até emociona, porque ajudou muito a gente seguir estrada trabalhando aqui. Conhecemos pessoas fantásticas. E voltamos aqui para se despedir do mar, já que lá em Uvita a gente não conseguiu ver o mar. Não conseguimos porque estava chovendo e porque a praia lá, que é o Parque Nacional, não podia entrar com a ONI. Então a ONI, vamos lá ver o mar? Bora? Isso é o lado bom dessa vida nômade, essa vida livre. Claro que a gente tem que ter disciplina de horário e tudo mais, mas ela nos permite abrir brechas em roteiros para a gente aproveitar minutos a mais como a gente deseja. Então a gente desejou parar aqui e aqui estamos. A ONI, será que reconhece? A Kombi tá no mesmo lugar que ficou ano passado. E esse mar é lindo, é incrível. A dona ONI não quer ir pra lá não, viu? Pensei que ia querer, mas ela tá sentindo o cheiro de tudo. E eu vou ficar de olho aqui. E vocês com o mar ali, ó. E aqui a gente tá só de passagem, realmente. Ó, que nessa passagem aqui. Além de ver a praia, a gente veio também ver se encontrava um amigo brasileiro, mas já não tá mais por aqui não. Pelo menos hoje ele não tá aqui. Né? É. Olha que coisa mais linda isso daqui, tudo feito com galho e fio. Que incrível. Olha o peixe de óculos. Cadê? Aí. Aqui. Ai, que bonito. Os trabalhos aqui são incríveis. A maioria deles é feito em madeira. Tem as plaquinhas Pura Vida. E uma coisa que eu acho um charme é essas cangas que ficam aqui imensas, grandes mesmo. Aliás, a minha tá aqui, ó, separada. Não pode ser grande, porque a nossa casa é pequenininha. Então eu peguei uma canga pequenininha para cobrir, para servir de... Como é? Lençol? Lençol. É como faz tanto tempo que a gente já tá fora do Brasil que eu ia falar sobrecama. Que é como eles falam aqui, savana. Não, é sobrecama mesmo. E bora pra estrada agora sim, Bora, né? bora Uma pegar a fronteira. estrada. Pura vida. Pura, pura. Ai, papai. Eu acho que só vamos sair amanhã, cara. Porque essa volta toda que a gente vai dar aí, a gente vai chegar muito tarde na fronteira. A agropecuária fecha às 4 horas. Não vai dar.
Não dá. Dormir na fronteira é meio estranho, né? Não sei. Sim, eu acho que a gente O vai que você desistir de fazer a fronteira hoje. Porque acabamos de parar aqui para abastecer, enchemos o tanque. E daqui até a fronteira seria mais ou menos 120 quilômetros, bem rápido. Mas essa ponte que a gente tava com medo, porque o Google Maps avisou que não tava passando, a moça falou que passava de pouco em pouco, e o rapaz aqui do posto falou que era pela manhã. Pela manhã tava passando e aí, na verdade, os caminhoneiros romperam o que já estava barrado e começaram a passar todo mundo. E agora chegou a polícia, na hora do almoço chegou a polícia e fechou, e não passa. Quem falou foi um frentista e ele mora para lá. A agropecuária fecha às 4 da tarde. A gente anda a 60 km por hora. Já é 1 hora. E é tudo subida. Então, o que para mim é 3, para mim vai ser 6, 8 horas. Então, vai ter que dar a volta, porque não tá. Eu perguntei ele se amanhã vai estar aberto. Ele falou que não sabe nem quando vai estar aberto, porque é um viaduto, provavelmente. Uma ponte é um viaduto. E não está aguentando peso. Então, tá cerrado. Tá cerrado. Tá fechado. Tá cerrado. Talvez se a gente tivesse ido embora ontem, sim, mas hoje não, e só Deus sabe quando agora. Então não Tá adianta sendo sair uma agora. saga essa jornada de volta. Então, ó, já vou pedir, deixa o like, compartilhe. Que olha, a gente ama essa vida, mas tem uns perrenguinhos porque a rotina não é como, assim, por mais que a gente planeja, depende muito de clima, de pessoas, de tudo mais. E agora a gente parou um pouco aqui para pensar melhor o que vai fazer, se vai voltar pro hostel, o que tá acontecendo. Então, para isso a gente tá entrando aqui na internet e realmente parece que um caminhão se chocou com uma ponte a mais ou menos 15, 20 quilômetros daqui no máximo. E aí, nessa madrugada, alguns caminhões acabaram forçando essa abertura. Parece que é essa ponte aqui, mas acho que não, hein? Muito grande. Mas o que tudo indica... Tá cerrada mesmo. Tá fechada Até mesmo? novo aviso, tá fechado. Eu tava vendo aqui que parece que eles vão improvisar o mais rápido possível a troca de uma peça. Com a batida do caminhão, a estrutura foi comprometida. Nossa senhora. Não vai ficar pronta amanhã essa ponte. Não, eu acho que não compensa a gente voltar pro hostel, porque os documentos da ONU também já estão sendo preparados, já estão prontos lá na fronteira, e a gente vai perder mais um dia desses documentos. Se tiver que dar a volta, eu acho que é melhor a gente encarar essa Já volta vamos agora. já agora. Uhum. E não tem aquele ditado, a casa caiu, aqui no caso a ponte que quase caiu. Mas também a gente não quer arriscar ficar aqui esperando essa ponte reabrir. E vai que não reabre. E além disso, a gente também não quer correr o risco de ir lá, ficar nesse bloqueio parado. De repente os caminhoneiros tentam novamente essa reabertura, mas a gente sabe que é uma coisa perigosa e a gente não quer arriscar nossa vida por tão pouco. O perdão foi marcado. Não há então por acá. A única forma... Por la ruta principal. Não, mas aí não tem, né? Está cerrado. Está cerrado. Bem, o rapaz falou que quando chove esse trecho aqui fica muito perigoso. Então acho Estrada de que... terra, que isso? Vou chegar até o Panamá de estrada de terra. Nunca na vida. Ai, gente. Bora. Tchau, graças. Parei aqui. Os policiais aqui no trevo estão fazendo
Eles estão mais parando os caminhões, né, para avisar da ponte. Ele falou que talvez amanhã às 3 horas da tarde esteja liberado, mas é talvez, não tem certeza. E ele falou que essa estrada aqui é um pouco mais estreita e subida e descida, né? Mas a gente tem que ir, então vamos pegar por aqui mesmo. Vamos de pouquinho em pouquinho, pelo menos a gente chega lá, se Deus quiser, amanhã, né? Já entrei em contato com a veterinária, os papéis da ONI estão prontos, então a gente tem esse compromisso também com esse lugar que fez só através do WhatsApp, sem a gente estar pagando. Então eles adiantaram todo o processo do Senasa, que é os documentos que são emitidos, deixou tudo certinho para nós chegarmos e fazermos essa fronteira, coisa que não acontece em outro lugar. Então agora cabe a nós chegarmos para realmente pensar que a gente não está dando o golpe e realizar o pagamento e passar essa fronteira com o Panamá. Mas tá difícil, hein? Vamos na fé. Passamos por uma baita tempestade, como vocês viram. Agora saiu o sol aqui. E nossa parada vai ser daqui 31 quilômetros. Eu marquei um ponto que eu fui no iOverlander, esse aplicativo que a gente usa muito, que mostra lugares legais, gratuitos ou não, para dormir. E esse aplicativo mostra tanto no Brasil quanto fora, mas é usado mais fora do Brasil, inclusive pedem para escrever em inglês, né? Então vamos ver se esse ponto vai ser bacana pra gente ficar. É um Windcamp, é beirando a rodovia mesmo, é como se fosse um estacionamento grande, um mirante. Vamos ver, né? Por enquanto eu só vi foto e os comentários. E o último comentário foi em 2023. A Oninha segue ali, ó, mimindo, tava mimindo até agora, tava dormindo até agora. Tá fresquinho o tempo. Uau! Não tem jeito, entra água aqui de qualquer jeito nessa greta. Tá Freud essa greta aqui, ó. Acho que as borrachas já estão muito velhas, não tá encostando, a porta também já tá empenada. Dá uma casquinha de ovo. E molhou a cortina toda, né? Mas eu tô achando também que é por aqui, ó. Eu vou ver se eu troco esses plásticos, né? Que já era, e de repente passa um PU.
Fala, nômade! Chegamos por aqui. Vamos dormir aqui hoje. Aqui tá a carreteira nacional que vai pro sul. Aqui tem um rio, Rio General. A Cá tá ali dentro ali, preparando alguma coisa. A Oninha. Faltam uns 150 quilômetros aí pra fronteira. Pra Passo Canoas, pra Panamá. Daqui a pouco estamos lá. Ihu! Tem uma cachoeira top ali, ó, debaixo ali, mas não dá nem pra ver ela. No meio da floresta. Vamos dormir nesse cantinho aqui, ó. A rodovia passa aqui. Tá no Overlander também aqui, ó. O estacionamento é bem amplo. Se dormiu uma galera, nós vai dormir também. Bom voltar pra casa também. É bom, né? Oh, é uma sensação maravilhosa. Primeira noite então que a gente vai dormir na Kombi Nomads novamente. Cama já tá arrumada. Daqui a pouco eu vou arrumar também uma janta, alguma coisa pra gente comer. E espero que seja tranquilo e seguro dormir aqui. Agora aproveitar o finalzinho do dia aqui. E olha só a altura que a gente tá. É um rio bem largo mesmo. A cor escura eu acho pela quantidade de chuva que tem sido aqui esses últimos dias. Como vocês viram, até hoje tá chovendo bastante, então acho que tá ainda mais forte o rio. E dá pra ver até a correnteza. Aquela parte ali tá mais forte ainda a correnteza. E formou como se fosse uma ilhinha ali, ó. E para vocês verem que tem gente chegando até bem pertinho do rio, porque tem ali, ó, uma plantação de banana. Então deve ter gente morando por ali, ou que tem acesso ali. A rodovia é um tanto quanto movimentada, mas acho que é pelo horário, finalzinho do dia. Espero que a noite seja mais silenciosa. Lá 2 crocodilos, lá na ponta, lá, ó. Puxa o zoom aí. Como você conseguiu ver, druida? Com o olho, tá me tirando mesmo, olha isso. Ah, não dá pra ver muito bem, porque o zoom não ajuda, mas estão aqui, ó. Justamente na ilha que eu tava comentando. E eles devem passar por ali, ó, pra chegar dentro da mata. Agora sim, olha o segredo do druida aqui, ó. Esse monóculo. Mas acho que não dá pra gente ver por aqui não, druida. E já viram, né, que essas imagens saíram um tanto quanto toscas, mas foi o que a gente conseguiu capturar de melhor para vocês mais próximos dos crocodilos através do monóculo do druida. É uma coisa legal de se levar em viagem, se bem que a gente esquece de usar.
Que coisa mais linda, gente. Parece que é até cavalo selvagem ali, ó. Uma família de cavalos. Dá pra ver, ó, mãe, filhote. Parece que é aquele pai também. Que legal. E deve ter muitos. Olha ele brincando ali na água. Deve ter muitos outros animais aqui nessa floresta. Olha só a imensidão disso. Que coisa mais linda. E é o que eu tava falando, acho que se bobear, vem alguns hoje à noite aqui, ó, porque é parada de caminhoneiro, ou enfim, é parada do pessoal vir aqui para comer alguma coisa. Então deixam vários lixos, como dá pra ver, e muitas vezes uma comidinha. Então capaz que atrai os animais da redondeza. E a Oni vai dormir dentro da Kombi hoje, na caminha, né, Oni? Bora fazer uma pipoquinha aqui. A pipoca salgada com queijo ralado. E vai ter até pipoca doce de chocolate. Nós estamos inventando moda, na real, porque não tem nada na geladeira hoje, já que a gente ia passar a fronteira e não podia. Tá bom. Tá bom. Nem um pãozinho sobrou. Não, nada. Nada. Não, tem um pacote de macarrão, pra não falar. E tem um atum enlatado. E a pipoca. E pra fazer a calda, eu misturo o cacau com um pouquinho de açúcar. Mas nesse caso, a gente só tinha o achocolatado. E até que deu bom. Porçãozinha de pipoca. E agora é só misturar. E aí o chocolate... eu até enrolei. E aí o chocolate esfria e fica durinho. Uma cobertura na pipoca. O que sobrou aqui, ó, a gente vai fazer de sal. E deu muito piruá. Nossa, acho que o milho tava velho demais. Deu piruá. Meio a meio com a pipoca aqui. Aí a gente coloca o queijo ralado e pronto. Pronto, tá. E para encerrar a noite, tem macarrão, que é o que tinha para hoje, ainda que encontramos o atum com um alinho e orégano. Aproveitei, usei o restinho de uma manteiga também. E vou adicionar esse tempero jalapeño, que é pedaços de pimenta jalapeña bem picante, com molhinho de cebola. Mas dá-lhe picante, viu? Que eu experimentei aqui, queimei a língua. E druida, foge, né? Claro. Isso o casal que tinha dado pra nós e pelo menos o jalapeño dá um saborzinho a mais nesse macarrão tão simples de hoje. E deu até pra tomar banho, né? Deu pra tomar banho. Agora Tranquilo. estamos fresquinho. Uma escuridão ali fora, olha isso, ó. Não tem luz, só umas casinhas lá em cima. E outra que já até apagou, que fica pra lá. Já tá mais tranquila a rodovia. Dona Oni tá aqui, ó. Tá dormindo no colchãozinho dela. Opa. Aqui aqui não pega sinal, a gente tá bem campo selvagem, né? Tá. Quero uma Starlink, pelo amor de Deus. Não, é bom se desconectar Não. por uma noite assim. Não. Ó, inclusive a gente tava falando aqui, conversando de várias coisas, até de coisas antigas, porque não tô com internet, senão a gente estaria aqui, ó, conectados nesse momento. A gente tava lembrando da TV, quando sintonizava, eu lembrei da TV que a minha avó tinha, que sintonizava a rádio, que sintonizava a TV. Preto e branco, hein? Preto e branco. De tubo. E como essa geração viveu a grande mudança, né? Como a nossa geração viveu essa mudança. Uhum. Que hoje, cada vez mais modernas estão as TVs. Tudo tá moderno agora, né? É.
Mas é isso, a gente pegou um pouquinho de cada. E bora lá, bora parar de conversar e atacar aqui. E para não ficar tão longo esse vídeo, a gente encerra aqui, esperando amanhã passar essa fronteira com o Panamá. Então até a próxima, paz, amor e pé na estrada.